Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. No programa de hoje eu converso com a doutora Carol Beber, que é advogada especialista em direito do trabalho. Vamos falar sobre o home office como uma opção de manutenção do trabalho em tempos de isolamento social. Doutora, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na Rede Alesp. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom, doutora, home office, né? Trabalhar em casa virou uma solução aí para boa parte das empresas, né? Nesse momento aí de pandemia pelo novo coronavírus. E a pergunta que fica, que eu acho que a maioria das pessoas se perguntam, né? Quer dizer, essa mudança, né, na modalidade aí de trabalho, ela ampara esse trabalhador? O que a lei fala, né, sobre isso? Olha, realmente a questão do home office, do teletrabalho, já era uma situação que existia, já era uma possibilidade. A própria reforma trabalhista do final de 2017 trouxe essa possibilidade de teletrabalho, mas era pouco utilizada. Na verdade, mais utilizada em ramos específicos de trabalho, muito em tecnologia da informação, enfim. A pandemia fez com que essa possibilidade, essa modalidade de trabalho se popularizasse, porque as empresas se viram na obrigação de manter seus empregados em isolamento social e tendo que manter o seu trabalho, tendo que manter seus serviços. Então, o home office foi uma opção, nesse momento, de fazer com que seus empregados ficassem em casa, então as empresas pudessem obedecer a determinação de isolamento social e mantendo seus empregados trabalhando. Então, de uma hora para outra, né, no meio desse caos da pandemia, as empresas ajustaram com seus empregados o home office. Então, nesse caso em específico de pandemia, a gente fala mais em home office do que em teletrabalho. Parecem ser a mesma coisa, mas tem alguns detalhes que diferem uma situação da outra. Mas os empregados, sim, estão amparados, porque a legislação trabalhista prevê determinações, regras, essa modalidade de trabalho, ela é prevista na legislação do trabalho. Certo. Doutora, a senhora tocou num ponto importante, a questão do teletrabalho. Muita gente acha que home office e teletrabalho são sinônimos, mas não são. Exato, não são muito parecidos, em alguns momentos podem ser a mesma coisa, mas não são. A CLT trouxe as normas que tratam do teletrabalho, mas elas são um pouco diferentes do home office. Então, o home office, a gente, regra geral, para ficar mais claro, ele é aquele trabalho mais informal, o empregador ajusta o empregado ajusta com seu empregador, eventualmente fazer um home office 3 vezes na semana, ou então no dia do rodízio, ou nessa situação mesmo de pandemia. Então, o empregado continua sendo o empregado que trabalha no local físico da empresa e não na casa dele, mas nesse momento ele está em home office. A situação diferente é o teletrabalho, aquela pessoa que ela é contratada para trabalhar exclusivamente em casa ou em algum outro local que não a empresa, né? Então, nessa situação, o empregado já é contratado, isso já necessariamente tem que ter um contrato de trabalho já especificando os termos do teletrabalho, ou no caso, um aditivo contratual, caso o empregado vá mudar a modalidade dele para um teletrabalho, e aí sim, tem regras específicas e alguns detalhes que vão fazer essa diferença entre o home office e o teletrabalho. Certo. Então, basicamente, o teletrabalho é algo perene, né? Vamos dizer assim. Exato, o home office tem um caráter mais pontual, temporário, né? exato, Temporário. exatamente essa é basicamente, regra geral, o que a gente pode pensar na definição, no que diferencia uma modalidade da outra. Certo. Doutora, a gente teve a medida provisória 927, né, que dispõe aí sobre as medidas trabalhistas para o enfrentamento aí do estado de calamidade pública que a gente vive. Dentro dessa medida provisória, certamente existem aí medidas próprias
no que diz respeito ao home office, né? O que essa medida provisória traz especificamente para essa modalidade? A MP 927, que trouxe algumas possibilidades para as empresas, né, para ajustarem com seus empregados, trouxe a modalidade do home office como sendo uma alternativa justamente para que a empresa continuasse trabalhando ativa, seus empregados trabalhando em casa. Então, ela flexibilizou, dizendo assim, a possibilidade do home office. Então, ela fez com que o empregador, a empresa, pudesse determinar que o seu empregado fosse, a partir daquele momento da pandemia, trabalhar em casa, trabalhar em home office. Normalmente, isso, falando em regra geral, no momento fora a pandemia, tem que vir de um ajuste entre as partes. Então, a MP trouxe essa possibilidade dessa decisão vir da empresa. Então, a empresa poderia determinar que seu empregado fosse trabalhar em home office. Outra coisa que ela mudou foi o prazo. Então, em 48 horas de avisar com antecedência para o empregado que a partir daqui 2 dias ele teria que ficar em home office. Então, ela fez uma redução de um prazo que no teletrabalho, numa regra geral, é um pouco maior, é de 15 dias. Então, assim, como eu falei, o home office já existia, já era desburocratiza, exatamente. Exato, acho que a gente pode pensar nisso mesmo. Ela facilitou muito. No momento em que o home office era uma alternativa viável e muitas empresas era a única possibilidade, né, de se manterem ativas com seus contratos de trabalho, seus empregados ativos, então ela flexibilizou e possibilitou os empregadores de fazerem dessa maneira, nessa modalidade, o home office. Certo. Doutora, então a lei permite que a empresa coloque um funcionário em home office, mesmo que o funcionário, vamos supor, alegue que ele não tem uma estrutura na casa dele adequada. Eu até recentemente fiz um programa sobre isso, né, com um ortopedista, a gente estava falando sobre problemas na coluna, porque muita gente no escritório tinha uma estrutura bacana, a mesa certinha, a cadeira bonitinha. Quando chega em casa, tem pessoas que não têm essa estrutura, acabam fazendo a mesma atividade que faziam sentadinhos na cadeira, deitado na cama, no sofá, na almofada, o que parece muito confortável pode até trazer problemas aí na coluna, na saúde física, aí eu acho que já envolve, né, um universo aí complexo para a gente colocar. Exato. Mas assim, a empresa ela pode necessariamente colocar esse funcionário, mesmo que ele diga, eu não tenho condição, vamos dizer, eu não tenho essa estrutura para atender. Como que fica essa relação? É uma situação bastante delicada e o que a gente vê que aconteceu muito nesse momento da pandemia, né? Então, os empregadores puderam determinar que os empregados começassem a partir dali a trabalhar em home office e muita gente não tinha a estrutura necessária para isso. Inclusive, a gente fala, além da estrutura física, mesa, cadeira, a gente tem que pensar em computador, internet, custo com energia, então são vários pontos aí importantes. Então, novamente, na questão do teletrabalho, quando o empregado já é contratado para aquilo, então ele negocia com seu empregador para que se torne um teletrabalhador, esses pontos são ajustados e acordados entre a empresa e o empregado. A própria CLT trouxe na reforma trabalhista que os custos toda essa manutenção do trabalho, computador, internet, são ajustáveis, vem de um acordo feito entre o empregado e o empregador. Então, nesse momento da MP 927, na questão da pandemia, isso não foi ajustado, a MP não trouxe essa informação. Então, o que vem acontecendo muito nesses casos é que as empresas estão se ajustando aos poucos e negociando diretamente com seus empregados. Então, é muito importante, as empresas têm a obrigação de orientarem os empregados para que eles tenham uma posição ergonômica de trabalho, para que eles tenham mesa, cadeira na altura correta. Então, esses pontos, quando a gente está falando de um teletrabalho, de um empregador que já foi contratado para isso tudo é muito ajustado, isso inclusive faz parte de um termo de responsabilidade que o empregado assina e o empregador se obriga a passar essas orientações para o seu trabalhador. Numa situação de pandemia, nos termos da MP, em que isso aconteceu
muito rapidamente, as empresas não tiveram condição de se ajustar, então o que vem sendo feito é um ajuste entre o empregado e o empregador, e aí as partes estão em comum acordo, revendo os custos, revendo as regras ergonômicas. Então, as empresas precisam sim, mesmo em home office, se preocupar com a orientação correta dos seus empregados, para que eles não trabalhem realmente na cama, no sofá, porque isso pode vir a gerar um problema sério de saúde e que pode vir questionado que isso tenha um fundo de doença profissional, né? Então, isso pode ser uma responsabilidade da empresa. Por isso que é tão importante que isso tudo seja muito ajustado entre as partes, acordado e conste de um termo, conste de um aditivo contratual, para que tudo fique muito claro, desde os custos até as regras de ergonomia. É muito importante o bom senso, é muito importante a comunicação entre as partes, já que não há uma obrigação legal, né, da CLT. A CLT não trouxe uma norma de que quem vai pagar o custo pelo computador ou pela internet. É um ajuste feito entre as partes. Certo. Essas regras de ergonomia, né, doutora, que a senhora falou, isso. É ergonomia o termo correto? É justamente a empresa, vamos dizer, proporcionar esse bem-estar, esse espelhamento, né, do que o funcionário tinha na empresa para dentro da casa dele. Exatamente, é isso mesmo, são as regras de ergonomia. A empresa precisa, ela precisa se precaver, ela precisa, é a obrigação da empresa passar essas regras, passar essas orientações para os seus empregados. Cabe a ela manter a saúde dos seus empregados, ainda que seja num teletrabalho, ainda que ele esteja trabalhando longe dos olhos da empregadora. Certo. Doutora, pelo que a senhora está colocando, então, tudo aconteceu muito assim rápido, né? Do dia para a noite, vamos dizer assim. A gente precisou se adaptar a todas essas novas regras, vamos dizer assim, até inclusive no que tange aí o home office, as relações de trabalho, muita coisa também ainda não foi amarrada, quer dizer, muitas questões ainda ficaram em aberto, pelo que eu estou entendendo, e aí o bom senso, sem dúvida alguma, acaba sendo o fator determinante nesse momento, né? Ou seja, o empregador e o funcionário conseguirem manejar as coisas, encontrarem um equilíbrio, negociarem aí, mas a gente sabe que nem sempre essa negociação acontece. E eu acho que esse fator que a senhora pontuou, né, sobre os custos mesmo, né, que essa pessoa passa a ter dentro da casa dela, com a internet, com a luz, com o telefone, tudo isso acaba sendo um gasto a mais. A gente sabe que tem pessoas que não têm internet em casa, né? E aí precisam adquirir, então, um pacote aí para conseguir entender, conseguir atender, né, essas demandas e tudo mais. No caso desse acordo não acontecer, esse funcionário pode recorrer, quer dizer, abrir aí uma solicitação judiciária no sentido de requerer isso por parte da empresa? Sim, isso pode ser sempre objeto de um questionamento judicial, né? O empregado pode vir a pleitear o reembolso desses custos na justiça, uma ação trabalhista, né? Via ação trabalhista. O que acontece é que no teletrabalho, normalmente, isso é ajustado. O grande problema que a gente prevê possibilidades aí de problemas futuros é justamente nesse momento. Como você falou, foi tudo do dia para a noite, as empresas tiveram que se adaptar de uma maneira muito rápida, e da mesma forma os empregados tiveram que se adaptar de uma maneira muito rápida. Então, muitas vezes, esse bom senso não existiu, e o acordo também não. Então, isso com certeza vai gerar questionamento, porque, de novo, nos termos da MP, houve a possibilidade do empregador determinar que o empregado fosse trabalhar em home office, né? Então, não foi um ajuste entre as partes. O empregador pôde determinar a saída do empregado para o home office. E, nesse ponto, não houve um contraponto na MP a respeito de quem arcaria com os custos. Ou seja, se não houve ali entre empregado e empregador o ajuste de quem vai arcar com os custos, se a empresa vai reembolsar esse valor, se a empresa vai me dar um telefone, um notebook novo para eu poder trabalhar, isso não foi ajustado,
com certeza o empregado pode vir a pleitear, pode mover uma ação trabalhista, pedindo que ele seja ressarcido desses custos que ele entende que foram indevidos, e então o juiz vai decidir. O que a gente está esperando é um volume relativamente grande de demandas nesse sentido na Justiça do Trabalho, justamente porque faltou algum ponto de esclarecimento nessa MP a respeito desse reembolso, desses custos. Então, é um ponto controvertido que veio com a MP e tem que ser ajustado entre as partes mesmo. São detalhezinhos, né, doutora, mas que na prática acabam fazendo a diferença, Toda né? a diferença, exato, fazem. E atualmente muitas ações trabalhistas estão sendo movidas nesse sentido, doutora? O que a senhora tem sentido aí na prática? Muitas ações estão sendo movidas em razão de com vários objetos, né? Então, essa MP 927, ela trouxe, como você mesmo falou, a questão do teletrabalho, teve a questão de antecipação de férias e feriados, banco de horas. Então, assim, ela flexibilizou bastante. E a MP 936, que veio um pouco depois, 1º de abril, ela trouxe a redução do contrato de trabalho, com redução de salário e a suspensão. Então, são temas absolutamente polêmicos e que, no momento, o governo entendeu que eram as medidas possíveis para serem implementadas para que a economia pudesse se manter, né, para que as empresas pudessem se manter, mantendo o contrato de trabalho ativo de seus empregados. Mas, hoje em dia, o que a gente vê é que muitas empresas, mesmo com essas possibilidades, não conseguiram se manter ativas, não conseguiram arcar com esses custos de manutenção dos seus empregados. Então, o volume de ação trabalhista já aumentou muito e muitas ações já relacionadas à Covid-19, pandemia. Então, esse é o assunto do momento na Justiça do Trabalho. A gente espera que vai ter ainda muito mais, né? A gente ainda não passou por esse momento, as empresas agora estão começando a rever as primeiras medidas implementadas, né? Então, aquelas que anteciparam as férias dos seus empregados, tanto individuais como coletivas, aquelas que suspenderam o contrato de trabalho por 1 mês ou 2 meses, elas estão começando a ter o retorno desse tempo, né, que já passou, e se reestruturando, muitas delas não aguentando e já fechando as portas, outras, enfim, já conseguiram passar esse pior momento, mas depende muito do ramo de atuação da empresa. A gente vê que ainda tem muita crise por vir, a gente ainda vai ver muita ação trabalhista chegando, como já está chegando, e o judiciário está já recebendo um volume muito grande de ação, muitos empregados demitidos, inclusive sem receber verbas rescisórias. Então, vamos ter um questionamento de todas essas medidas ainda por bastante tempo na Justiça. Uhum. Eu comecei o programa falando que o home office era a solução para muitas empresas, mas essa é uma solução, doutora, que, pelo que a senhora está colocando, então, ela pode também não ser a solução ideal, né? Quer dizer, já existem ações trabalhistas aí questionando esse home office? Tem muitos funcionários que não querem partir para essa modalidade? Como que é? Sempre tem. Na verdade, o movimento normalmente é ao contrário. Muitos empregados gostariam de testar o home office e as empresas sempre tiveram um pouco mais de resistência nessa possibilidade, em testar essa possibilidade. E essa é uma realidade que a gente está vendo que veio para ficar, né? Então, até porque muitas empresas estão sentindo que elas diminuem seus custos com seus empregados em casa, ainda aquelas que estão arcando com os custos dos empregados, para as empresas fica muito mais fácil, e o que se tem visto também é que a produtividade não caiu, né? Esse era um mito, é um tabu que muitas empresas temiam que acontecesse, de queda de produtividade, mas não, quem está em home office hoje em dia, a gente vê que realmente está trabalhando bastante, está mantendo a produtividade. Lógico que no começo tem todo um período de adaptação, mas depois as pessoas acabam se adaptando e acabam trabalhando mais. Só que tem, lógico, aquelas pessoas que não gostam, ou então que, naqueles casos que as empresas não estão reembolsando os custos, o empregado está vendo que ele está tendo um desembolso maior de energia, de
internet, e com certeza isso vai gerar um questionamento, já tem gerado um questionamento, e isso vai ser decidido em ação trabalhista. Quando eu te fiz a pergunta, eu perguntei se o funcionário estava se negando a ir para o home office, quer dizer, o contrário também, ele é muito comum, né, doutora? Exato. Principalmente nesse momento, que as pessoas estão com medo de sair de casa diante da situação que a gente está vivendo. E aí, dentro desse contexto que a gente está colocando aqui, a empresa ela pode obrigar, então, o funcionário a ir pessoalmente até a empresa, mesmo com todas essas medidas que estão sendo indicadas pelas autoridades? Como que fica isso? Nesse momento a gente entra em outras questões, que é da possibilidade da empresa estar ativa, né, e estar trabalhando. Então, a empresa, em regra, tem que, até hoje, ela está seguindo as regras do governo com relação a isolamento social, então, de estarem fechadas. Então, em regra, as empresas que estão ativas hoje em dia são aquelas atividades essenciais, aquelas que estão abertas e trabalhando são atividades essenciais. Essas sim, elas podem exigir a presença dos seus empregados, lógico que mantendo toda a segurança possível para os seus empregados. Então, ela tem que cuidar, faz parte da obrigação da empresa cuidar da saúde dos seus empregados. Então, ela tem que disponibilizar álcool em gel, máscara, manter a distância mínima necessária. Então, todas essas medidas têm que ser observadas pela empresa, mesmo que ela determine a presença do seu empregado ali fisicamente, tá? Então, e o que vai diferenciar é o fato dela poder estar aberta ou não nesse momento. Certo. E, doutora, falando um pouquinho da parte prática também, né? No que tange aí aos gastos, aos custos, enfim. A empresa ela pode suspender temporariamente nesse período de home office o vale transporte, vale refeição, vale alimentação. Como que ficam esses benefícios aí nesse período então de home office? Esse é um outro ponto bastante delicado. Entende-se que o vale transporte, sim, a empresa pode suspender, porque o empregado recebe para se locomover da casa para o trabalho para casa. Então, esse benefício não é muito questionado, é ponto pacífico. Já com relação ao vale refeição, vale alimentação, esses sim são muito questionáveis, porque há quem entenda que a empresa não pode suspender os benefícios e há quem defenda que sim, que suspende, porque o empregado não está lá, não está usando aquele vale para se alimentar no restaurante, mas isso não veio previsto na MP, então não tem uma determinação legal de obrigação de manutenção dos benefícios, mas o bom senso indica, a regra geral indica que sim, eles devem ser mantidos, principalmente se a gente falar em convênio médico, então outros odontológico relacionados à saúde, e o que é mais tranquilo é a questão do vale transporte, esse sim suspende, os demais a gente tem entendido pela manutenção dos benefícios. Certo. Horário de trabalho, doutora, ele precisa ser correspondente àquele horário então que a pessoa fazia presencialmente? Ou isso pode ser acordado aí? Na verdade, esse é um outro ponto que diferencia o home office do teletrabalho. O teletrabalho não tem horário, o empregado não tem um controle de jornada e até por isso ele não faz jus às horas extras, ele não recebe horas extras, e isso é específico na CLT, então a lei traz isso. A questão do home office, da mesma maneira, a própria MP trouxe isso, o empregado não vai estar sujeito ao controle de jornada, então, não havendo controle, ele não fica submetido a esse controle de jornada e não recebe horas extras. Contudo, esse é um ponto bastante importante. Se a empresa conseguir fazer o controle remoto da jornada e efetivamente fizer esse controle remoto, entende-se que aí sim o empregado vai fazer jus às horas extras, se ele realmente ultrapassar a jornada de trabalho dele, da mesma maneira como se ele estivesse trabalhando na empresa. Então, isso é muito caso a caso, regra geral, não recebe horas extras, não há o controle de jornada, mas em havendo esse controle, o empregado vai fazer jus a eventuais horas extras.
horário de almoço, os intervalos também seguem essa mesma linha de raciocínio, né, Seguem, doutora? exato, seguem essa mesma linha de raciocínio. No E geral, hoje a home gente já... office fica flexibilizado isso. Certo. E hoje em dia, as empresas, elas já dispõem, doutora, a maioria delas, de uma ferramenta aí tecnológica para poder fazer esse controle, de repente, o cartão de ponto ali, normalmente o pessoal às vezes bate cartão, enfim, cada empresa tem a sua forma aí de fazer esse controle, Uhum. mas tem como fazer isso, então, de maneira virtual. É importante Exato, também que o tem. funcionário anote ali os horários dele, como que é esse controle? Normalmente, as empresas que fazem esse controle é o que a gente chama de controle remoto, né? Daí remotamente ele faz o controle da jornada do seu empregado. Isso tem várias possibilidades. Pode ser, e o que é mais comum, via login, logout. Então, o empregado faz o login no computador, a hora que está iniciando a jornada de trabalho dele, logout, a hora que sai. Várias empresas já trabalham com aplicativos, então o empregado também se loga no aplicativo da empresa a hora que começa e a hora que termina. Então, e essa possibilidade existe, não é ali uma anotação física no papel, é uma anotação virtual via aplicativo ou via sistema mesmo, mas existe, muitas empresas já fazem esse controle. Para esse controle, a tecnologia, as ferramentas tecnológicas são importantes. E isso me veio uma dúvida sobre um ponto que a gente já falou, mas eu vou voltar porque não ficou muito claro para mim, doutora. Até me desculpe se a senhora já respondeu. Mas a gente falou sobre a questão dos custos, né, de internet, de Uhum. luz, telefone, que a pessoa passa a ter, então, dentro de casa, que antigamente ela não tinha, porque ela utilizava a estrutura da empresa, né? No caso da Uhum. ausência de equipamentos, eu não sei se eu deixei isso claro. De repente a pessoa não tem o computador na casa dela, quer dizer, não tem, sei lá, um telefone, tem um celular, mas não tem um telefone. Como que fica essa parte de compra de equipamento? Também vai do acordo entre as duas partes, aí utilizando-se do bom senso? Com relação aos custos de equipamentos, eles entram na mesma questão dos demais custos. A gente usa como base as regras do teletrabalho. Então, a CLT fala que todos esses eventos e esses custos podem ser fornecidos pelo empregador, até como comodato, né? Ou podem ser utilizados os do empregado. Agora, não há uma regra, então não há uma obrigação da empresa fornecer esse equipamento e arcar com esses custos. Tudo tem que ser acordado e ajustado entre as partes, contratualmente ajustado. Então, é importante que as partes estabeleçam quem vai arcar custos, se eu vou ter recurso, se eu precisei comprar algum equipamento, se eu preciso, a internet que eu estou tendo que ampliar muitas vezes a capacidade da minha internet, tudo isso tem que ser ajustado ao empregador e, anotado. Então, isso é importante que esteja num contrato, num aditivo contratual, e depois não existam questionamentos a respeito do reembolso desses valores. Bom, é importante a gente fazer um programa como esse, né, doutora, para a gente reforçar a importância, então, de que todos esses É, pontos, então, cheguem a um consenso aí, né, que a gente consiga, exato. né, que o poder público, o judiciário consiga, então, estabelecer esses aspectos todos, para que não fique essa dúvida, né, e essa sensação aí de que a coisa está um pouco desequilibrada e desigual. Doutora, Exato. nosso tempo acabou, o nosso tempo aqui é muito curto, mas eu quero agradecer porque foi muito esclarecedora essa conversa, ficou muito claro aí todos esses aspectos aí no que tangem o home office nesse tempo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Imagina, foi um prazer. Realmente é um tema polêmico, amplo, mas eu fico à disposição de vocês. Foi um prazer. Obrigada, doutora. O programa Lesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.